Boa noite a todos. Eu hoje venho apresentar-vos um estudo do livro O Céu e o Inferno, do capítulo 2, O Temor da Morte. O homem, seja qual for a sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Um sentimento que foi evoluindo com a nossa compreensão. Passou de uma vaga intuição a uma simples esperança até a uma certeza de que amanhã é o futuro, de que no próximo ano é o futuro, que daqui a muitos anos é o futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. Existe assim a crença na imortalidade, mas uma crença que suscita medo. Porquê? O medo é um sentimento de inquietação que surge com a ideia de um perigo real ou aparente, com um terror, um susto, um receio ou um temor de algo. O medo é uma reação espontânea e natural inerente à sobrevivência das espécies e que o homem tem experienciado ao longo de várias etapas da sua vida. E pode ser sentido em diversos graus, desde uma simples insegurança até um pavor total. Para o ser humano, o medo pode ser considerado como um sentimento de receio em relação a uma pessoa, a uma situação ou mesmo até a um objeto. Mas é inerente à própria pessoa, ou seja, aquilo que me provoca medo a mim não tem que necessariamente provocar medo à outra pessoa. Mas o medo é algo natural. Até é um aliado nosso quando sentido de forma equilibrada e quando bem compreendido. A sua falta ou o excesso de medo é que pode ser prejudicial para nós. Por exemplo, num determinado momento em que corremos um grande risco. Se não tivermos medo, essa falta de medo é prejudicial para nós. Por sua vez, se tivermos medo de tudo, esse excesso de medo que impossibilita a realização das nossas tarefas no dia-a-dia também é prejudicial para nós. E por que temos medo? Temos uma tendência natural de temer o desconhecido, e neste caso a morte. Mas a morte é o mais certo que temos na vida, desde que nascemos. E assim como nascemos, também temos obrigatoriamente que morrer. Então, quais os motivos que nos levam a ter medo da morte? Em primeiro lugar, o não sabermos o que acontece depois da morte. Ou seja, o medo de não vivermos mais. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total, ou seja, da incerteza da sobrevivência da alma. Temos medo porque desconhecemos, temos medo porque queremos viver mais e porque não temos a certeza se sobrevivemos ou não depois da morte. E é isso que nos leva a ter medo. Este medo vai, digamos assim, dissipando-se à medida que nós vamos compreendendo que somos um espírito e temos um corpo, e o corpo, que é a matéria, é que morre. Em segundo, o medo do não saber, ligado à falta de esclarecimento. O lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, a ideia de um futuro melhor levaria a negligenciar o presente, tão necessário ao adiantamento moral e intelectual. Para a maioria, a vida futura é uma ideia vaga. Então, entre uma probabilidade, que é a vida futura, e uma certeza absoluta, que é a vida presente, ficam pela certeza absoluta, que é esta existência. Mas tal como nos diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento.
Outra das causas é a impressão errada do ensino. Outra das razões que nos levam a temer a morte é a forma como esta nos é ensinada. A morte é vista como algo mau, trágico, onde a própria religião nos esboça um cenário não muito consolador. Portanto, a ideia de que se nos portarmos bem, vamos para o céu, se nos portarmos mal, vamos para o inferno. O que fica aqui em dúvida é o que é que acontece se não nos portarmos nem muito bem, nem muito mal. Na questão 941 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala-o contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Assim, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. A sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Por sua vez, há o homem moral, que se colocou acima das necessidades criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa a deixarem, porque ele compreende o que é passagem por aqui. Outra das causas é a lamentação da perda, o medo de perder seja afetos, seja bens materiais, seja entes queridos. A morte é rodeada de cerimónias de luto, mais próprias a infundirem receio do que a provocarem a esperança. A partida para outro mundo só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Por exemplo, consideramos uma desgraça quando um jovem desencarna muito cedo, porque consideramos que tinha uma longa vida pela frente. E até chegamos a questionar a justiça de Deus e do Pai, que levou alguém tão novo. Porque tudo à nossa volta realmente nos provoca esse medo, em vez de infundir a esperança de que, após a morte, realmente poderemos encontrar algo mais. E, por último, a ideia da separação eterna. Existe a ideia que é impossível a comunicação entre o lado de cá e o lado de cá. E que, se almas estão no inferno, difícil será revê-las, a não ser que se lá vá ter também. Tudo isso se interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna a separação. E é por isso que muitos preferem ter juntos de si, embora sofrendo, os entes queridos, antes que vê-los partir. E por isso é que muitas vezes no momento do desencarne, a espiritualidade é necessária a intervir, de forma a afastar os familiares do ente querido que vai desencarnar, para que de uma forma mais fácil ele se liberte e consiga fazer o processo do desencarne. Allan Kardec, na questão 934 do Livro dos Espíritos, questiona:
A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade? E eles respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Assim, os que já partiram não estão perdidos, estão ao redor de nós e comunicam-se connosco e nós podemos também comunicar com eles. E continua na questão 935, que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é, tendes no facto que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. E essa comunicação pode ser feita através do pensamento, da prece ou da mediunidade que alguns possam ter ou de algum médium que possa fazer a comunicação. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com os seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores de uma nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Então, por que os espíritas não temem a morte? Porque a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Ergue-se assim o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. E não foram os homens que o descobriram, pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Então não mais existe a dúvida sobre o futuro e vai desaparecendo este temor da morte, daí que para os espíritas seja mais fácil, quando a aproximação desta, aguardarem serena e tranquilamente. A doutrina espírita destruiu o desconhecido relacionado à morte. O espiritismo, através da mediunidade, demonstrou que não somos um corpo, mas sim um espírito que ganha temporariamente corpos físicos para cumprir etapas evolutivas da sua existência. A morte, portanto, não existe. O que existe é a vida do espírito em etapas e fases diferentes. Mas, mesmo sendo espíritas, ou simpatizantes da doutrina espírita, ou aprendizes da doutrina espírita, mesmo sabendo ou devendo ter aprendido que a morte não é um fim, evitamos falar da morte. Mas esta não é o fim, mas apenas uma mudança. E ainda assim sentimos muito medo da morte, tanto da nossa própria quanto daqueles que amamos. E por que será que isso acontece? Esse temor excessivo da morte ocorre entre muitos de nós porque ainda somos muito teóricos. Lemos as obras fundamentais da doutrina, admiramos a sua beleza, a sua construção, a sua coerência, mas não estudamos e vivenciamos verdadeiramente. Ou seja, somos, enfim, muito superficiais ao incorporar os ensinamentos e o espiritismo às nossas vidas. Contudo, se estudarmos e praticarmos os ensinamentos da nossa doutrina com maior profundidade,
Devemos falar da morte com os nossos familiares, com os nossos amigos, até com as nossas crianças, assim como falamos da vida, como algo natural que acontece, porque assim o é. Sabemos que, se por um lado a morte do corpo físico não é o fim de tudo, por outro lado não podemos imaginar ingenuamente que, pelo simples facto de ter morrido, alguém terá assegurado a sua sorte no plano espiritual, tendo-se tornado um anjo. De modo algum. O Espiritismo nos liberta dessas ilusões ao nos ensinar que, enquanto espíritos, somos aquilo que pensamos e queremos. Então, na verdade, se devêssemos ter medo de alguma coisa após a desencarnação, este medo deveria ser dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Ou melhor, dos nossos maus pensamentos e das nossas vontades inconsequentes, porque quando aqui estamos encarnados, não nos aprimoramos. E como vimos, o medo, ele possui essa utilidade providencial, e ter certo medo de morrer é algo natural, e até que nossos familiares morram também. E deixar de temer a morte não significa passar a desejá-la, nem tampouco transbordarmos de alegria quando ela ocorre. Quando somos espíritas esforçados, que procuram bem entender e praticar a doutrina espírita, percebemos que a razão e a intensidade desse medo mudam significativamente com o passar do tempo, com a nossa evolução e entendimento acerca do futuro. É claro que podemos chorar pela perda de pessoas queridas, mas não de desespero, e sim pela saudade, posto que temos a certeza de que iremos nos reencontrar, seja através da mediunidade, seja nos sonhos, seja quando também desencarnarmos ou até mesmo em futuras reencarnações. Desta forma, concluímos que pensar na morte deveria ser algo a fazer constantemente, com o fim de se buscar uma maior maturidade espiritual, de forma a que, quando ela nos atinja, venha de que lado vier, possamos estar mais bem preparados. Infelizmente não é isto que acontece, porque normalmente fugimos da ideia ou fingimos que ela não existe. E assim é necessário o homem desfazer-se destes preconceitos, destas ideias erradas, o que se vai conseguindo através do esclarecimento, da fé e do despertar espiritual. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua vida terrena, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro propósito ao trabalho. Antes dela, nada que não se prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. A certeza da pós-morte, reencontrar amigos, reatar relações, não perder um só fruto do seu trabalho, engrandecer-se em inteligência e perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrena. Assim, a fraternidade e a caridade têm uma razão de ser. Por isso, o que precisamos é mudar a forma como pintamos a morte. É entender que ela é algo natural e que atinge a todos, sem exceção. Deixarmos de pensar nela como algo mau e trabalharmos na ideia da libertação do nosso espírito. Espero que tenham aprendido tanto como eu a realizar esta palestra, este estudo, e obrigada pela vossa atenção.